Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Vida 3, um programa que tem como objetivo trazer princípios de vida para um casamento feliz e duradouro. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua fidelidade em nosso programa. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida pelo seu propósito de estar nos assistindo e com certeza lhe dê em dobro daquilo que você tem nos proporcionado. Estamos aqui mais uma vez com o casal Vernei e Clarice, hoje, de uma maneira geral, encerrando a sua história. Depois de 3 semanas, hoje na 4ª semana de exibição, eles vão fechar o episódio da vida deles. Vernei, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Sou eu que agradeço. Eu estou aqui feliz por por ter tido esta oportunidade de fazer esse relato da nossa vida. Clarice, seja bem-vinda. Obrigada, Gustavo. Também é uma alegria para mim estar relatando a nossa história para que para que edifique a vida de outros casais. Eles chegaram num momento, caro telespectador, de transformação de vida, mas num momento crítico, onde o Vernei sentiu a necessidade, dada pela natureza divina que começava a habitar na vida dele, de confessar aquilo que o seu passado trouxe de mal para a vida dele e para a vida da sua família. E eles chegaram numa situação onde ele foi impelido pelo Espírito Santo de Deus a que ele pudesse realmente dizer isso para a Clarice de uma maneira muito clara, e que pudesse transformar também a vida dele, tirar esse peso das suas costas e da vida da Clarice. Então, Vernei, como é que se deu esse ambiente que se formou em volta desse momento? Gustavo, isso só é explicado pela presença de Deus. O homem não tem como explicar o que se passou. Foi um fato extraordinário em nossas vidas, um grande milagre, um verdadeiro milagre. Nós pensamos em milagre quando nós vemos a cura de um câncer, a cura de uma doença incurável. Não. O fato que ocorreu conosco foi um milagre maravilhoso de Deus. E como eu disse, Deus faz milagres naqueles que Ele tem projetos, naquele que Ele tem planos. E eu creio, e ficou visível, e ficou claro, e se manifestou tudo isso, os planos de Deus em nossas vidas com relação à continuidade da nossa vida de família. Eu estava dizendo a você que eu estava sendo compelido a confessar essa minha vida passada, porque ela ficou truncada. A Clarice não soube do que se passou comigo, ela nunca soube, ela conheceu Jesus em sua vida, a nossa vida foi transformada, nós estávamos caminhando agora numa nova vida, numa nova natureza, a natureza divina fazendo parte da nossa vida. Mas aquele passado existia e ele me incomodava. Eu não podia ouvir o telefone tocar, para mim eu estava todo instante em vias de que esse fato fosse desvendado de maneira errada. E sendo desvendado de maneira errada, poderia prejudicar a nossa vida. E eu me lembro daquele dia, como se fosse hoje. Eu disse isso para você. Eu disse, Gustavo, eu preciso dessa mudança. Ele falou assim, então é hoje. Eu falei, Senhor, como que eu vou? Eu falei, Senhor, me dirigindo a Deus, falando, Senhor, como é que eu vou resolver isso? Isso não é uma situação que se resolve assim. E eu quero dizer a vocês que estão nos ouvindo, cuidado com o que você está ouvindo aqui hoje. Não fique confessando os seus pecados de uma maneira aleatória e sem a presença de Deus, porque pode causar dano. É só com Deus, é só num momento criado e planejado por Deus é que é possível isso. Porque isso é muito grande, é muito sério, é muito importante. No meu caso, eram mais de 30 anos de vida dupla, e que eu ia relatar a Clarice, e nós chegamos em casa, eu me lembro, e nós fomos para o quarto, é lá que é o lugar, é sobre a cama do casal que se resolvem os problemas do casal, da família, é lá, todos os problemas são resolvidos ali. E eu me lembro que nós entramos no quarto, e eu disse para a Clarice que eu tinha que falar a ela, relatar a ela um fato da minha vida. E ela já, como você já disse aqui, intuitivamente, ela já imaginou o que se tratava. E ela perguntou o que se tratava de
de traição, de adultério. Eu disse que sim. E eu contei a ela. Não tinha mais o que se esperar. Aquele momento era o momento criado por Deus. Era o momento apropriado. E eu relatei a ela. E foi um momento que o ambiente do quarto podia ser cortado com faca. Ficou assim um ambiente não há como explicar o que se passou ali. Nós fomos aos mais altos níveis de achando que a nossa vida estava destruída e para a glória de Deus. E eu me lembro que eu relatei isso para Clarice. Eu estava sentado na cama, ela estava do meu lado e eu olhei para ela e a Clarice achando que, eu entendendo que ela tinha enlouquecido. Tal era a situação que se formou. Eu chorei muito e eu vi ali que inicialmente eu vi que a minha vida estava terminada. Eu vi que a minha vida de casado, a minha família e tudo tinha se perdido. Ou seja, você foi com um excelente o objetivo, mas o reflexo daquilo, a princípio, pareceu que foi o mais catastrófico possível. Porque é natural. Como é que você faz com uma pessoa, senta aí, eu vou te falar, e relata fatos escabrosos? Isso é um trauma grande e impressionante. Então, num primeiro momento, houve um impacto, uma perplexidade enorme entre nós dois. E aí você acabou desacreditando até que essa situação poderia te trazer algum alívio, pelo contrário. Não, ali, inicialmente, para mim, a nossa vida de casado tinha acabado. Inicialmente, eu achei que eu relatei tudo aquilo e acabou o nosso casamento. Pelo que você via nela. Pelo que eu via nela, pela reação que ela teve. Ela dizia, eu não tenho mais passado, eu não tenho mais vida. E isso era uma verdade. Eu olhava para ela e falava assim, meu Deus, isso é verdade. O passado dela foi uma mentira. Clarice, qual a sua impressão? Pois realmente foi um dia inesquecível, né, nas nossas vidas. Porque quando o Vernei falou que ouviu aquela pessoa naquela pregação dele, dizendo que a gente tinha que confessar os pecados para ser curados, eu olhei para o Vernei, eu senti que ele empalideceu. Eu vi ele, ficou pálido, ficou com os lábios brancos, e eu perguntei depois para ele, né, se tinha alguma coisa que ele queria me contar. Ele no momento não falou nada, até falar com você. E na volta eu falei assim, você tem, Vernei, alguma coisa para me confessar? Ele falou, eu tenho. Eu falei assim, é adultério? Ele falou, é. Eu falei, uma vez só, né? Ele falou, não. Ele só chacoalhava a cabeça que não. Ele falou, não. Eu falei assim, 2, e fui colocando, 3. Ele falou, mais. E isso, naquele momento eu já senti um gelo na minha vida. Eu falei, pronto, acabou a minha vida, não tem mais como prosseguir, porque quando eu vim nessa vida com Jesus, eu olhei para o Vernei, e você se lembra que eu relatei aqui no programa passado, que eu sempre desconfiava da vida dele, mas eu nunca fiquei realmente sabendo de nada. Aí eu tive a certeza, quando eu estava andando já conhecendo Jesus, minha vida nele, e ele em mim, eu pensava, não, foi tudo fantasia da minha cabeça, bobeira, aqui, não, o Vernei é o homem da minha vida, ele é um homem fiel, e vamos prosseguir. Aquilo lá foi um engano da minha mente. Porém, quando ele falou que realmente existiu o adultério, eu falei, pronto, então agora quem acreditar? Como que eu vou acreditar nesse homem agora? Quem é esse homem? E quando ele chegou em casa, eu falei, agora você conta tudo. Você já falou uma parte lá no carro, agora você conta tudo. E ele realmente contou tudo. A vida dele, por todos aqueles anos. E eu, com a medida que ele foi falando, eu fui me distanciando dele. Parece que espiritualmente eu falei assim, esse homem eu não conheço, não sei quem é. E a minha vida é uma mentira. Tudo que eu vivi é um engano. E não tem mais jeito. E à medida que ele foi confessando,
parecia que ele se levantando, um iceberg entre nós. Era tamanho gelo que eu sentia e total convicção que não existia mais futuro para mim com ele. Pensei, bom, acabou agora. Foi aí, Gustavo, que Deus começou a falar comigo. Foi tão maravilhoso, embora no momento eu não me percebesse disso. Nas vezes que eu comecei a ouvir testemunhos na Donep, nos jantares, nos eventos da Donep, às vezes a gente ouvia falar assim, aí Deus falou comigo. Uma pessoa falava assim, aí teve um momento em que Deus falou comigo. E eu pensava lá, ouvindo, é interessante, por que Deus fala com ele e não fala comigo? Se Deus fala, eu achava muito estranho esta palavra, Deus fala comigo. Eu falei, se Deus fala comigo, por que não fala comigo? Eu também quero ouvir. Pois foi aquele dia que Deus falou comigo. Eu estava assim, irredutível na determinação mesmo da separação. Falei, não tenho como mais. O Vernei se tornou um estranho para mim. Este homem que ele fez eu acreditar que existia, não existe. Isso é fruto de um comportamento dele, um comportamento horrível. Falei, ele é um cara mentiroso. Eu não quero estar aqui falando e denegrindo a imagem dele, não é essa a minha intenção de forma alguma, gente. Ele fazia parte de um sistema que está aí nesse mundo, né? De um sistema que as pessoas podem cometer deslizes, está tudo bem, é normal e tudo mais. Ele vivia dessa forma, mas agora nós estamos vivendo de uma outra forma, de uma forma de que Deus queria que vivêssemos. E Deus começou a trabalhar no meu coração e falando comigo de uma forma muito carinhosa. Na verdade, eu discuti com Deus, eu fiquei muito brava com Deus e expus para Ele a minha decepção e a minha raiva e tudo que eu estava sentindo. Eu falei, agora, falei exatamente assim com Deus, falei, agora Deus, que eu estava achando que a nossa vida tinha sido consertada, agora que eu achava que a nossa vida estava caminhando realmente da forma que eu imaginei, ser feliz por inteiro. É assim que acontece? Agora vem toda essa sujeira em cima de mim. E Deus começou a falar na minha mente, trazendo coisas para a minha mente que eu deveria levar em consideração. Aí ele falou assim, mas você quer separar-se agora que ele é um novo homem? Isso está na Bíblia, na palavra de Deus, que quando a gente vem para Deus, quando a gente coloca Deus como Senhor e Salvador em nossas vidas, o Senhor Jesus, que é o único caminho que a gente tem para chegar a Deus, as coisas velhas passam e tudo se faz novo. Então aquele homem que era o Vernei não era mais, era um novo, do jeito que eu pedi. Eu tinha feito uma oração lá no início, quando eu ainda era solteira, que eu queria um homem bom. E Deus me fez lembrar disso. Deus me fez lembrar que o Vernei agora realmente era o homem que estava sendo transformado por ele para satisfazer aquele pedido que eu tinha feito para ele. Que ele tinha revelado o Vernei na minha vida de uma forma sobrenatural naquele sonho, porque aquela cena do sonho aconteceu realmente na minha vida. Nós viajamos um dia de trem e um dia eu estava no trem viajando e o Vernei dormiu, estava com a mesma blusa vermelha, que eu nem sabia que ele tinha uma, e eu olhei para baixo e falei, nossa, a cena do sonho. Então Deus confirma a vontade dele para a gente. Deus fala com a gente de várias maneiras. E assim como ele falou através de um sonho, depois revelou na realidade que ele que tinha escolhido o Vernei para mim, ele estava agora mostrando para mim quem é que ele estava me dando naquele momento, um novo homem. Então por que desistir agora que estava sendo consertado? Eu falei, mas agora não dá mais, ele me traiu, falei. Ele me traiu e eu não tenho como perdoar adultério, porque durante a minha vida, eu sempre falei isso para o Vernei, eu perdoo tudo que pode acontecer, eu perdoo, mas eu não perdoo mentira, falei para ele. O dia que eu ficar sabendo isso de você,
por outra boca, você vai estar fora da minha vida, fora da minha casa, e eu digo mais para você, eu falava sempre isso para ele, repetia muito isso. Você não vai ter o direito de entrar aqui em casa e pegar suas coisas. Eu vou colocar uma roupa, uma troca de roupa dentro de uma sacolinha de supermercado e vou pôr lá na rua, só para você não ter mau cheiro, para você poder trocar tua roupa. Eu falava sempre isso, então toma cuidado comigo. Quando eu tinha aquelas desconfianças, eu sempre falava isso. Se eu souber alguma coisa, eu vou colocar você para fora da minha vida. E isso vinha constantemente, mas agora não tem como mais perdoar, porque foi mentira toda a vida e adultério. Aí Deus, quando a gente está vivendo com Deus, a gente vai aprendendo quem é o Senhor e o que Ele quer, e o que Ele gosta e o que Ele não gosta. Deus tem personalidade. Deus não é esse ser, sabe assim, inatingível, espiritual. Não, Ele é um ser que tem planos definidos e leis definidas e vontade. E Deus não gosta de certas coisas e gosta de algumas. Então, quando eu estava caminhando com Deus, eu aprendi na palavra de Deus que traição, infidelidade, não era só o ato em si, mas que quando Jesus falou isso, se você já pensar aqui na sua mente, não precisa fazer nada, só de pensar em ter relacionamento extraconjugal com outra pessoa, desejar outra pessoa, imaginar coisas com ela, você já cometeu adultério igualmente como se o fato consumado. E Deus trouxe esse pensamento para mim. E Ele falou, filha, você também adulterou. Eu falei, eu não, nunca falava isso para Deus. Ele falou, você lembra da minha palavra? E trazia para mim o versículo. Nessa época eu conhecia muito pouco da Bíblia e confesso, conheço ainda muito pouco. Mas agora a gente já sabe algumas coisas. Então Ele trouxe isso na minha mente. Falou, olha, você já cometeu adultério, porque isso de você desejar, você lembra que quando você queria separar-se dele, você pensava, realmente, eu falei, é verdade, eu tive que confessar a Deus naquele momento. É verdade, porque ocorreu muitas vezes isso. Quando eu estava insatisfeito no meu casamento, que eu já estava pensando em deixar o meu marido, a gente já começa a fazer idealizar as pessoas, quem poderia ser, e você já começa a olhar para os homens de forma diferente, a desejar alguns, imaginar coisas com ele, até o teu comportamento muda. Você tem um joguinho de jogar de transparecer um pouco mais a tua simpatia, sabe, um charme que você joga para essa pessoa. Eu fiz quantas vezes isso? Então eu estava diante de Deus igualmente, na mesma situação. E Deus veio falando isso, falei assim, mas agora, tá difícil, eu falava para Ele. E nesse momento em que eu dialogava com Deus, o Vernei não falou uma palavra. Interessante isso. Parece que foi Deus, eu tenho certeza, que Ele deixou o Vernei, ele não ficou implorando para mim, não ficou, sabe, dando desculpas. Ele ficou quieto, em silêncio, para que nesse momento Deus pudesse falar comigo. E assim foi um trabalhar de Deus naquela noite. Eu sentia realmente a presença de Deus ali falando comigo. Trouxe trechos da Bíblia que eu não conhecia, Gustavo. É importante a gente falar isso, porque a gente fala assim, isso é tudo da mente dela. Não. Quando coisas que você tem na tua mente, alguma coisa que você viu, alguma coisa que você aprendeu, mas coisas que você nunca ouviu, como que ela vem na sua mente? Então, eu creio que naquele momento o Espírito Santo trouxe para mim um trecho da Bíblia, de um livro que eu não tinha lido, e ele trouxe assim, eu fiz a ferida e a sararei. Eu falei, que fez a ferida, então não fizesse porque está doendo. E como o Vernei trouxe aqui, o milagre de Deus não é só cura de câncer, não é só cura de câncer, mas Deus trouxe exatamente a figura do câncer para curar o meu casamento. Ele falou, olha, no relacionamento de vocês é como se houvesse um câncer e que você colocou uma gás em cima
e que aparentemente estava tudo muito bem, mas não está, a ferida está lá. E eu tive que abrir a ferida, e quando você abre uma ferida, dói muito. Eu estava desesperada nesse momento. E Deus falando comigo que Ele tinha que abrir uma ferida para alcançar esse câncer e fazer uma limpeza no nosso casamento. E aquilo estava doendo muito realmente. Mesmo Deus falando comigo, eu nem estava consciente que era Deus que estava falando comigo, e eu respondi para Ele assim, nem sei onde que está essa palavra, eu nunca vi essa palavra. Ele falou, está em Oséias. Eu fiquei pasma nessa hora. E eu tinha uma Bíblia do lado da minha cama. Eu peguei e virei assim, e o abajur estava ligado. Eu abri exatamente em Oséias e na palavra. Eu li lá e falei, tá bom agora, mas eu não estou conseguindo. Daí Deus levou ao perdão, a me pensar no perdão, que eu deveria perdoar, assim como Ele havia perdoado todos os meus pecados. Eu não era pura, eu não era santa, eu carecia do perdão de Deus, e Deus já tinha feito isso na minha vida. Eu já tinha recebido o perdão dele. E Ele fala, perdoa, eu te perdoei. Eu te perdoei sem realmente você ter consciência dos seus pecados. Você somente desejou o meu perdão e eu te perdoei. E naquele momento eu falei, tá bom, eu vou perdoar. Sem vontade de perdoar. Mas atendendo a um pedido de Deus. Quando Ele pediu para mim, eu fui constrangida pelo amor que eu estava sentindo da parte dele, que eu devia perdoar meu marido. Eu reconhecia que ele era um homem falho, eu reconhecia que ele não era aquele homem que eu havia pensado, mas agora estava começando algo novo na nossa vida. Deus estava refazendo realmente a nossa história. E naquele momento que eu falei, não, eu vou perdoar, eu coloquei a minha mão assim em cima do joelho do Vernei, na perna dele, e falei para ele, eu te perdoo. Quando eu falei eu te perdoo, parece assim que toda aquela chamas efervescentes que estava saindo do meu coração, de raiva, de decepção, de rancor, de mágoa, de ferida mesmo, parece que veio assim algo que aliviou tudo, e eu senti uma paz muito grande. E quando eu falei isso, nós choramos muito, o Vernei pediu muito perdão, e eu senti alívio, e nós acabamos dormindo. E no outro dia nós levantamos, e eu pensei assim, tem um detalhe da minha personalidade que eu devo relatar, é que eu sou uma pessoa de difícil perdão. Eu era de difícil perdão. As pessoas podiam, qualquer coisinha que me fizessem, eu aguardava aquela mágoa anos e anos, e na verdade eu pensava que havia esquecido, muitas vezes voltava aquilo na minha mente, sabe, na mesma mágoa, e eu pensei isso quando eu acordei, eu falei, mas vai doer, isso aqui vai doer para sempre, mas eu não estava sentindo nada naquele momento. E nós levantamos tarde, porque dormimos muito tarde, praticamente nem dormimos, e nós resolvemos ir para o shopping, almoçar no shopping. E na ida do shopping, nós de mão dadas, eu olhava para o Vernei e falava assim, meu Deus, não estou sentindo nada por ele, assim, de raiva. Como assim? Como assim não estou sentindo? Onde está aquela Clarice magoada? Aquela Clarice que sabe, que fica rancorosa por muito tempo? Deus colocou o milagre do perdão na minha vida. No momento em que eu decidi perdoar, Deus me colocou a capacidade de perdoar, me capacitou naquele momento. E eu olhava para o Vernei e sentia um dia, na mesa do almoço, me lembro bem, que eu estendi minhas mãos assim, e peguei nas dele, e olhei para ele e falei assim, eu tenho mágoa de você, eu te amo. E assim, Gustavo, nós temos vivido dali para frente, sabe? Até aqui, nós temos realmente vivido. Eu não quero deixar aqui como se fosse perfeito o nosso casamento. Ainda discordamos de certas coisas, mas nós nos acertamos logo, sabe? Nós temos, às vezes, dificuldade para conciliar um pensamento com o outro, mas a gente coloca um para o outro e nós chegamos sempre. Buscamos a Deus, às vezes, na dificuldade. Às vezes não somos nós que temos a capacidade de nos entender, mas
a gente coloca a nossa dificuldade para Deus e, sabe, imediatamente Deus trabalha e vem a solução e vem a alegria de novo e nós somos renovados assim cada dia. E eu sou muito feliz por isso. Muito bom. Veja, querido, esse é o objetivo que Deus tem para a sua vida. Tudo aquilo que a Clarice relatou, que o Vernei relataram, que os dois relataram aqui no programa, isso pode ser real para você. Creia que da mesma forma que aconteceu com a Clarice, isso pode acontecer na sua vida. Da mesma forma que aconteceu com o Vernei, isso pode acontecer para a sua vida. Eles não são melhores que ninguém. Eles simplesmente deram abertura para que a natureza de Deus entrasse na vida deles e fizesse a transformação. Nosso tempo acabou. Eu queria mais uma vez agradecer a presença do casal aqui. Tenho certeza que foi de grande valia, Vernei e Clarice, tudo aquilo que vocês exporam aqui para nós. Oro a Deus que Deus abençoe vocês grandemente, que vocês sejam ainda muito usados por Deus na vida que vocês tiveram e na vida que vocês ainda terão, ok? Dentro daquilo que Deus tem planejado para vocês. E gostaria de convidar você, caro telespectador, para um evento especial que acontecerá no dia 12 de abril. Guarde essa data, 12 de abril. É uma sexta-feira, ok? 12 de abril, sexta-feira. Acontecerá um evento da Adonep, essa mesma associação que a Clarice relatou aqui, que o Vernei também relatou. Vai haver um evento e você pode participar. Se você quiser maiores informações, nós teremos um número aí embaixo da tela passando, que é um número que você pode ligar para pegar mais informações deste evento no dia 12 de abril. Estará tendo lá um depoimento de uma pessoa, assim como a Clarice ouviu, você também estará ouvindo. E futuramente nós estaremos também trazendo esse casal que nós falaremos no programa para que eles possam contar a sua história também num evento como esse da Adonep, ok? Fique conosco, reveja os nossos programas, esteja conosco na semana que vem, participe dos nossos grupos de apoio. Você pode participar desses grupos todas as segundas-feiras às 20 horas. Pegue o endereço conosco pelo Facebook ou pelo e-mail ou pelo telefone que nós poderemos te passar os endereços para que você possa participar conosco. Entenda que Deus tem algo especial para você. Assim como Ele fez na vida da Clarice e do Vernei, Ele pode fazer na sua também, ok? Obrigado pela sua atenção, que Deus dê uma semana abençoada para vocês todos e até semana que vem, se Deus assim o permitir, ok? Obrigado a todos.